próprio VVY School, tanto no Facebook como também no Instagram, mas principalmente no Facebook, que é onde nós temos guardado esse vídeo, a aula 1, que foi dada na última sexta-feira, apresentando então o conceito de o legado. Só um minuto. O legado do yoga, certo? E esta aula está disponível já no YouTube também, no perfil ou na página do YouTube do VVY School, onde você pode então assistir esta aula sobre o legado do yoga. Hoje, nós temos então duas atividades. Temos essa que está ocorrendo agora, iniciando agora, onde eu farei uma apresentação sobre os cânones literários da tradição do yoga, que é algo muito importante, e isto com o intuito de dar a vocês então um conhecimento mais apropriado, um conhecimento mais abrangente da tradição do yoga. Ok? Então esse objetivo é de ajudar a embasar, teoricamente e filosoficamente, e bem como também para a própria atuação profissional sua no campo do yoga, com uma base realmente da tradição. É isso que nós vamos falar. E à noite, ainda hoje, nós teremos no canal do YouTube, VVY School no YouTube, nós teremos o evento do Open Course, onde então nós faremos a apresentação do programa de 2020, as atualizações, as inovações e também as perspectivas que nós temos para o yoga. Isso vai ser hoje, às 19h45, no YouTube do VVY School, tá bem? O link já está disponível aqui tanto no perfil do VVY School do Facebook e no Instagram. Nós estamos passando as informações, o link, para quem tiver interesse, entrando em contato conosco pelo perfil, pode ser pelo meu perfil pessoal ou também no perfil do VVY School, que aí ou eu ou mesmo a Cristiane, que é que está cuidando mais da parte de comunicação, ela pode também passar esse link, essa informação para vocês, ok? Então, agradeço já a presença de todos vocês. Nós estamos aqui gravando também essa aula, que depois vai ser disponibilizada no YouTube, tá bem? Então, se você perder alguma parte, depois consegue assistir aí diretamente. A ideia para esta live, para esta aula, a live é algo assim, é um pouco corriqueira, a ideia mesmo é de uma aula que eu quero apresentar aqui para vocês, é de trazer então os conceitos que fundamentam o yoga, na tradição do yoga. Esses fundamentos, eles estão então embasados em alicerces literários. Todo o conhecimento do yoga, ele não é embasado em religião, não é embasado em doutrinas, não é embasado apenas em aspectos, diríamos, de crenças, não é? de identificações que sejam muitas vezes ligado a dogmas mesmo, certo? Não. O yoga, ele é antes de mais nada uma cultura. Ele é antes de mais nada um modo de vida, um modo de viver, um modo de agir no mundo. Com um embasamento todo filosófico, uma tradição milenar, certo? Por esse motivo, é importante nós então entendermos as bases deste conhecimento dentro desta tradição, e esta base então ela é literária. Por isso o yoga é um movimento cultural, não é um movimento religioso, não é um movimento ideológico, não é um movimento assim étnico, um movimento cultural da Índia, não tem nada disso. O yoga é uma ciência, e uma ciência então difundida de forma cultural, certo? São vários aspectos que nós podemos entender dentro do yoga. Mas dentro dessa perspectiva é importante entendermos toda a configuração que o yoga tem nas suas origens, nas suas bases. Mais uma vez eu quero ressaltar para vocês que esse conhecimento ele foi trazido dentro de uma sucessão discipular, uma sucessão de mestres e discípulos. Por isso, a primeira aula, que está já no YouTube, está também aqui no perfil do VVY School no Facebook,
você tem ali o legado do yoga. Nós fazemos uma pequena revisão da história do yoga desde sua tradição, desde sua origem. Perfeito? Então, seria interessante vocês poderem assistir esta aula, também está disponível no YouTube. E para embasar todo esse conhecimento, né, de um legado que o yoga deixa, é importante então entender quais são as bases desse legado. E as bases desse legado, naturalmente, é o cânone literário do yoga. Tá? Primeiramente, é importante distinguir entre o cânone literário do yoga e uma bibliografia corriqueira, uma bibliografia comum, uma bibliografia do senso comum. Né? Porque se você buscar, inclusive nós usamos no nosso curso de formação, uma bibliografia obrigatória, uma bibliografia recomendada e uma bibliografia de referência, que no todo ultrapassa os 60 livros, 60 bibliografias, 60 referências, entende? Então, é um conhecimento bem vasto. Mas muitos desses livros são livros complementares, são livros ou são obras que estão trazendo um conhecimento complementar do yoga. Logo, eles não são diretamente cânones. O cânone, a gente, se for entender ali dentro da questão etimológica, é justamente os pilares de um conhecimento. São aqueles livros, aquelas obras que embasam todo um conhecimento histórico. Os livros, as obras, os autores que estão ali, então, na base dessa cultura do yoga. Esse, então, é o foco principal. E depois eu falarei também sobre algumas obras que são consideradas importantes dentro de um âmbito já mais abrangente, de um âmbito mais comum, não é? Do senso comum, daquilo que a gente pode, de repente, considerar assim como livros que nós devemos ter apenas para uma consulta ou para uma visão, às vezes, mais atualizada do yoga. Mas os cânones do yoga são essencialmente importantes de termos, ou pelo menos termos um conhecimento prévio sobre eles. Porque, infelizmente, muitos professores se formam e nem sabem, ou pelo menos às vezes ouvem falar de alguma referência, por exemplo, dos Upanishads, ou de alguma obra específica, como Yoga Sutra, e às vezes nem estuda Yoga Sutra no seu curso. Bhagavad Gita, às vezes é falado, mas assim por alto, e uma referência mais ligada ao cenário pop do Bhagavad Gita, como Raul Seixas, ou o próprio Nando Reis, ou George Harrison, né? Quando, na verdade, esse conhecimento é um conhecimento muito profundo, ele não é um conhecimento raso, certo? Então, dentro dessa visão, dessa perspectiva, é importante nós trazermos do que foi falado no legado do yoga, hoje, no cânone, algumas obras. Eu tenho algumas aqui que eu separei, não estão todas, mas das mais importantes, começando por uma ordem não aleatória, uma ordem realmente organizada. O primeiro livro de todos é o que compõe esta obra, Srimad Bhagavatam. Esse aqui é apenas um volume, tá? São, no total, 21, algumas edições são 23 livros como este, que compõem o Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, para quem não conhece, é o sumum bonum de todo o conhecimento védico, de todo o conhecimento metafísico do yoga. Todo o conhecimento histórico, todo o conhecimento científico, todo o conhecimento filosófico está aqui narrado de uma maneira com que fique esse conhecimento apresentado dentro de um contexto histórico, como se fossem narrativas, sabe? Então, desse modo, nós temos no Srimad Bhagavatam, que é chamado também de Bhagavat Purana, e Purana são as obras que trazem um contexto histórico do conhecimento védico. Nós temos ali então a história narrada, e não são histórias ficcionais, são histórias reais, certo? De grandes personalidades que viveram no passado, de yogis, de reis que eram reis também, yogis ou santos ou mestres, né? Sábios, não eram reis como hoje, né? Políticos, mas eram sábios. Também fala-se muito dos yogis, aqueles yogis que realmente eram um nível de mentalidade, um nível psicológico, um nível de realização mística muito
raro, hoje talvez quase que impossível encontrar yogis deste nível. E nesta obra, então, Srimad Bhagavatam, que eu considero, e não eu aqui, não é porque no curso nós nos orientamos por estas obras canônicas, que elas são canônicas, não é o VVY, não sou eu, não é a equipe que estabelece o cânone literário. O cânone literário do yoga, este cânone, é um cânone estabelecido pela tradição do yoga, certo? Então o Bhagavatam é o pilar básico, é o pilar onde todos os outros livros, todas as outras obras do conhecimento relacionado ao yoga são então sustentados. Srimad Bhagavatam, Bhagavad Purana. Nele então nós temos todo um contexto dos mais proeminentes yogis ao longo de toda a história humana. Todos eles estão sendo narrados ali. Como eu falei na aula anterior sobre o legado do yoga, nós temos ali tanto de Parashara Muni, como Kardama Muni, Kashyapa Muni, temos Dhruva Maharaj, Kapila Deva. Imagine, Kapila Deva é uma encarnação divina que veio para trazer o conhecimento do yoga para a humanidade há milhões de anos. É uma encarnação divina. Foi ele que trouxe a ciência do Ashtanga Yoga. Entende? Então, está tudo embasado nessa obra. Coloquei agora a capa dele aqui, a capa colorida. Entende? Está tudo nesta obra, Srimad Bhagavatam. Então esse é o livro assim, fundamental. E como eu disse, esse aqui é apenas um volume, são 23 volumes, dependendo da edição. 23 livros como este. Então é um tratado, é um estudo que não dá para fazer assim no final de semana. Agora, claro, esse conhecimento ele não é apresentado de uma maneira assim esmiuçada no curso de formação. Naturalmente você vai ter uma base de alguns desses elementos, de algumas histórias desses yogis, de fundamentos que estão ali na filosofia ou na psicologia do yoga para poder ser então levado para os alunos que se formam, porque é um conhecimento extremamente importante. O Victor está perguntando por qual canto deve-se começar. A ideia é ler do primeiro, começar pelo primeiro canto. São 12 cantos, então é importante iniciar pelo primeiro canto. Tá? O Victor está aqui no Instagram. No Srimad Bhagavatam, exatamente. Se for estudar o Srimad Bhagavatam, né? Agora, Srimad Bhagavatam é o pilar. Porém, o mais conhecido, e eu considero como sendo até mais importante iniciar os estudos por ele, é a Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é a obra mais difundida em termos de filosofia do yoga na humanidade. Assim como o Bhagavatam, o Bhagavad Gita também foi compilado há mais de 5.000 anos. São duas obras milenares. O próprio surgimento, o advento da escrita, embora alguns acadêmicos digam que nasceu na Mesopotâmia ou na Suméria, a escrita realmente fundada dentro de uma composição gramatical, de uma estrutura gramatical, não foi a linguagem sumérica, não foi a grafia sumérica, nem egípcia, nada disso, foi o sânscrito, certo? E a origem do sânscrito como forma escrita data justamente do início da era em que nós vivemos ainda hoje, chamada de Kali Yuga, e essa Kali Yuga começou há mais de 5.000 anos. Então, no início de Kali Yuga foi falado o Bhagavad Gita, foi falado o Srimad Bhagavatam, e esse conhecimento era oral, ele era preservado dentro de uma sucessão discipular oralmente. Somente em 5.200 anos, um pouco mais do que isto, é que passa para a forma escrita, quando surge então o processo de grafar esse conhecimento de forma escrita. E aí então, Bhagavatam e Bhagavad Gita passam a ser expressos de forma escrita nessas obras. Mas também temos, por exemplo, os Upanishads, também temos todo o tratado védico. No entanto, os Vedas estão todos eles expressos, registrados aqui no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é a síntese de todo o conhecimento dos Upanishads. Se você quer ler todos os Upanishads, talvez leve algumas décadas. O Bhagavad Gita você lê ele talvez em 6 meses, dependendo do seu empenho, ou às vezes, no máximo em 1 ano. Dependendo, você tem menos tempo. Nós temos um curso que dura
aí 18 meses, mas você consegue fazer esse curso em 18 semanas, se você quiser e tiver a disponibilidade. Bhagavad Gita então sintetiza todo o conhecimento védico. Você não precisa ler os 2 metros de pilha de livros que compõem os Vedas. Toda a síntese dos Vedas está no Bhagavad Gita. E para o yoga, o conhecimento fundamental do yoga está no Bhagavad Gita. Por isso, o Bhagavad Gita é dos livros mais importantes dentro deste cânone. Certo? Aqui toda a filosofia do yoga está muito bem esmiuçada, muito bem apresentada. E dessa forma, nós temos como então compreender a filosofia do yoga, a psicologia do yoga, toda a parte fundamental do yoga, apenas com este livro. Para conhecer um pouco mais o contexto histórico, conhecer a vida de grandes yogis e ter neles todo o conhecimento prático, nós podemos usar o Bhagavatam, certo? Então essas 2 obras seriam as obras pilares. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, lembrando que o Bhagavatam, isso aqui é só um volume, são 22 ou 23 volumes, dependendo da edição. Às vezes tem edições com 19 volumes, outras com 21, 23 volumes no máximo. Então é um pouco mais longo aqui, são 700 versos, certo? Com esses 2 livros, toda a tradição do yoga foi estabelecida e foi preservada ao longo de séculos e séculos. Nós estamos falando aqui de 2 obras que foram compostas há mais de 50 séculos, certo? E isso então significa que ao longo de 50 séculos esse conhecimento foi preservado, foi mantido e chegou até nós ainda hoje. Por isso é um conhecimento, ou é uma obra, que compõe o cânone da literatura do yoga. Certo? Como eu disse, o Bhagavad Gita ele sintetiza todos os Upanishads. No entanto, também compondo estes cânones, o terceiro livro que a gente pode considerar é Ishopanishad. Os Upanishads são obras filosóficas que têm grande relevância no conhecimento védico do yoga. Uma abordagem mais filosófica, mas extremamente essencial, extremamente importante esse conhecimento apresentado nos Upanishads. O Ishopanishad é o primeiro dos Upanishads. Então ele traz, seria como o cânone, a base, o pilar de todos os Upanishads está no Ishopanishad. Logo, lê-lo seria muito importante e são apenas 18 versos, 18 mantras. Então é uma leitura fácil, pelo menos rápida, não é tão fácil porque ele é bem filosófico. Mas é um cânone, também é um livro importante, fino, tranquilo de ler, mas requer de você também um acompanhamento, alguém que possa te orientar nisso. Mas é outro livro importante. Aí nós temos também o Katha Upanishad, nós temos o Shvetashvatara Upanishad, que são também outros Upanishads importantes, mas como eu disse, eles estão sintetizados no Ishopanishad. E todos os Upanishads estão então presentes no Bhagavad Gita. Então temos até agora 3 livros canônicos que seriam os mais importantes dentro desse conhecimento do yoga. 3 livros, pelo menos, já daria para começarmos a embasar esta tradição canônica da literatura do yoga. Aqui então nós temos pelo menos 3 obras, Ishopanishad, Bhagavad Gita e Bhagavad Purana, obras que são datadas com mais de 5.000 anos, e esse conhecimento ele vem, descende de uma tradição oral, milenar, que remonta a milhares de anos, ultrapassando os 5.000 anos. Certo? Então isso significa que expresso verbalmente, escrito, não é? Preservado numa literatura, nós temos essas obras já de 5.000 anos, mas é um conhecimento atemporal, preservado oralmente, certo? Agora, chegando um pouco mais próximo, um pouco mais recente, nós teremos obras já de grande importância também. Por exemplo, deixa eu
eu só ver o que ocorreu aqui, que o Facebook deu uma parada. Só um minutinho. Voltamos aqui. Perfeito. Quando nós recuamos, ou quando nós avançamos melhor, né? Quando nós avançamos de alguns séculos, nós chegamos por volta do século III a.C. No século III a.C. já temos outra produção literária importante. E nesta fase, neste período, nós vamos ter aqui o Yoga Sutra de Patanjali. Os Yoga Sutras de Patanjali compõem, então, uma outra etapa do pilar do conhecimento canônico, né, da literatura canônica do Yoga. Então nós temos ali a base canônica principal da literatura védica, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita e Ishopanishad. E nós temos já com uma tradição de pouco mais de 2.300 anos, estabelecida com o Yoga Sutra. Então o Yoga Sutra é uma outra obra, um outro livro que compõe o cânone literário do Yoga, que também é uma obra extremamente importante de ser lida e de ser compreendida. Porque às vezes nós lemos, mas não entendemos completamente ou adequadamente o Yoga Sutra. Ele vai trazer uma visão um pouco mais teórica sobre a psicologia do Yoga. Vai nos dar então uma compreensão de como desenvolver a nossa mentalidade dentro do processo de Yoga. Enquanto as outras obras trazem mais, primeiro, um contexto histórico, uma ideia embasada em filosofia e tradição histórica do Yoga, e o Bhagavad Gita traz a visão mais filosófica, assim como o próprio Ishopanishad também trazem uma visão mais filosófica do Yoga. Yoga Sutra, então já mais recente, século III a.C., traz uma visão teórica da psicologia do Yoga. Então são obras importantes. Depois nós vamos ter, já na Idade Média, por volta ali do século XVI, início do século XVI, ou melhor, início do século XV, final do século XV, melhor, perdi um pouco das datas. Final do século XV, início do século XVI, nós temos o advento das obras que seriam ligadas à tradição do Hatha Yoga, certo? Começa ali no século XII, o advento dessa junção da tradição tântrica do yoga com a tradição tântrica do budismo, com a tradição do yoga, como apresentada pelo próprio Patanjali, né, no Yoga Sutra de Patanjali. Só que as obras que surgem ali não são obras canônicas de primeira instância. O que nós vamos ter, e que é pouco estudado, que se não extremamente raro o estudo, é das obras que compõem o conteúdo de Bhakti, da tradição canônica do Yoga. Por exemplo, Bhakti Rasamrita Sindhu. Tá? Essa obra é essencial para se entender aquilo que Patanjali comenta no próprio Yoga Sutra, há 2.300 anos, sobre a necessidade de se desenvolver Bhakti na sua prática de Yoga, no seu processo de Yoga. Sem Bhakti, ele diz, não há processo que faça você evoluir na visão do Yoga. Então é necessário termos essa posição, esta postura devocional na prática do Yoga. E esse conceito, esta filosofia devocional é apresentada então preliminarmente, né, de forma preliminar, no Bhakti Rasamrita Sindhu. Esse aqui também são 2 volumes, esse aqui é um, o outro está guardado. É uma obra essencial também do cânone literário primário, tá? Então nós temos agora, olha só, Bhagavad Gita, Bhagavad Purana, Ishopanishad, Bhakti Rasamrita Sindhu e Yoga Sutra de Patanjali. Então são vários livros. Eu tenho um outro livro, que agora acabei esquecendo de pegá-lo aqui, que é o Tattva Sandarbha. É da mesma fase do Bhakti Rasamrita Sindhu, certo? E o Bhakti Rasamrita Sindhu foi escrito por Rupa Goswami. Bhagavad Gita, Bhagavad Purana e Ishopanishad foram escritos por Dvaipayana Vyasadeva, que é uma encarnação literária divina, uma encarnação comum. Ele recebe o conhecimento de Narada Muni, que era filho e discípulo de Brahma, o primeiro ser vivo criado e aquele que primeiramente recebeu esse conhecimento oral. Então ele passa esse conhecimento para o seu filho, Narada Muni.
Narada Muni tem vários discípulos e um deles é o mais importante, é Vyasadeva, que é o compilador dos Vedas. Tá bom? Dentro desse contexto, nós temos também o Vedanta Sutra, que eu não coloquei aqui como uma base, né? Estava até sem considerar até então, porque ele está incluído no Bhagavad Purana. O Bhagavad Purana é um comentário ilustrativo do Vedanta Sutra. Mas o Vedanta Sutra também é um livro basilar da tradição canônica literária do yoga. Certo? Então, novamente, recapitulando, para vocês guardarem isso, depois a gente vai disponibilizar aqui nos comentários pelo Facebook, eu deixarei nos comentários a lista. E quem tiver interesse em receber mais, tá, eu já vi que a Adelaide colocou aqui o comentário, né? Perfeito, como eu posso adquirir esses livros? Eu vou passar depois, entre em contato comigo que eu enviarei a relação e também como adquirir alguns desses livros. Alguns não são nem tão fáceis de encontrar, né? Mas é possível tê-los, tá bom? Então, Bhagavad Gita, Bhagavad Purana, Vedanta Sutra e Ishopanishad são livros que foram, obras que foram compiladas por Vyasadeva, encarnação divina literária, certo? Depois nós temos o Yoga Sutra, que é compilado por Patanjali. E o Yoga Sutra, ele é uma derivação do Srimad Bhagavatam, do Bhagavad Purana. Patanjali usa dos conceitos que estão apresentados no Bhagavatam, no Bhagavad Purana, quando Kapiladeva ensina a ciência do yoga como conhecido em Sankhya Yoga ou Astanga Yoga. Perfeito? Então ele faz uma síntese e compõe em 197 sutras o conhecimento sintético do Vedanta, aliás, do Bhagavad Purana, nos ensinamentos de Kapiladeva. Depois nós temos o Bhakti Rasamrita Sindhu, como eu falei, foi compilado por Rupa Goswami, e nós temos também, tendo interferência aqui de uma mensagem na rua, ok, nós temos, além de Rupa Goswami compondo o Bhakti Rasamrita Sindhu, nós temos também Jiva Goswami. No mesmo período de Rupa Goswami, temos Jiva Goswami, que compõe um tratado de 6 volumes chamados, aliás, 6 volumes chamados Sandarbhas. Sandarbhas são tratados da filosofia, uma releitura que ele faz dos principais tratados como Yoga Sutra, ou melhor, desculpe, Bhagavad Purana, Bhagavad Gita e os Upanishads, bem como do próprio Vedanta Sutra. Ele sintetiza todo esse conhecimento nos Sandarbhas. E o que seria importante de ser estudado dentro desse contexto dos cânones do yoga é um desses Sandarbhas, uma dessas obras, que é chamado de Tattva Sandarbha. Certo? São as compilações sobre a verdade absoluta. Tattva é a verdade absoluta. Tattva Sandarbha. Então aqui nós teríamos, deixe-me ver, exatamente, esses seriam os livros canônicos literários da tradição do yoga. Mais uma vez para vocês guardarem. Se vocês não tiverem um papel na mão ainda, peguem um papel, anotem agora. Srimad Bhagavatam, ou Bhagavad Purana, Vedanta Sutra, que é um tratado filosófico de alto nível e muito profundo, mas que está sintetizado de forma um pouco mais clara e mais literária no Bhagavad Purana. Então, Bhagavad Purana, Vedanta Sutra, Bhagavad Gita e Ishopanishad são as obras de primeiro estágio no cânone literário do yoga. Depois nós temos o Yoga Sutra de Patanjali. Depois nós temos Bhakti Rasamrita Sindhu, Tattva Sandarbha. Estes são os cânones literários da tradição do yoga. Literalmente, ou escritos na forma verbal, escrito, expresso verbalmente, nós temos então a tradição desde 5.000 anos até
chegarmos no período recente, que são as obras de Bhaktirasamrita Sindhu e Tattva Sandarbha, já na Idade Média. Nesse mesmo período da Idade Média surge uma segunda categoria, que nós podemos considerar agora como uma categoria secundária canônica, que são os livros que compõem, então, uma tradição já mais do Hatha Yoga. Só que compreender o Hatha Yoga, utilizar o conhecimento do Hatha Yoga, sem primeiramente ter um conhecimento prévio do cânone tradicional dessas obras, a própria compreensão de Hatha Yoga fica muito superficial. Mas, tendo a primeira instância dos livros que compõem o cânone literário principal, certo? Bhagavad Purana, Bhagavad Gita, Ishopanishad, Vedanta Sutra, Yoga Sutra, Bhaktirasamrita Sindhu e Tattva Sandarbha, nós entramos na segunda categoria canônica, já moderna, que são as obras produzidas dentro da escola de Hatha Yoga. A primeira delas, vale ressaltar, acabei não pegando aqui também na minha biblioteca, mas só para vocês saberem, é o Hatha Yoga Pradipika. Hatha Yoga Pradipika, de Swatmarama Swami, era um yogi, Swatmarama. Então, Bhaktirasamrita Hatha Yoga Pradipika, certo? Shiva Samhita, Giranda Samhita. São as principais obras. Essas formam, então, o cânone do Hatha Yoga. Por isso eu digo um cânone secundário, não é o cânone principal. Tá bem? O cânone principal seria o alicerce dessa construção. O cânone secundário, o cânone do Hatha Yoga, seriam as paredes, podemos dizer assim. E aí, então, nós temos, diríamos, o desenvolvimento, né, dessas duas visões canônicas, ou dessas duas estruturas canônicas, onde nós vamos ter a descrição do processo já técnico do yoga. Até então nós temos nos pilares do cânone literário a descrição filosófica, a descrição teórica, que abrange desde níveis mais profundos do nosso ser até mesmo níveis a nível de psicologia, certo? Então, desse modo, nós temos que entender a base, os pilares dessa tradição canônica, depois o que se desenvolve a partir dela, essas obras que são produzidas no período ali já da Idade Média, com a tradição do Hatha Yoga Pradipika, Giranda Samhita e Shiva Samhita são as principais obras, podemos dizer, as obras canônicas desse período. Tá bom? Então, isso aqui nós teríamos como um cânone. Nós vamos ter depois também, por exemplo, algumas obras que foram produzidas já no século XIX, século XVIII também, que são obras que vão trazer mais desdobramentos dessas obras do primeiro estágio, né, como Bhaktirasamrita Sindhu e Tattva Sandarbha. Elas trarão então uma releitura já para o século XVIII, mas eu digo que eles ficariam para um segundo momento de estudos. O principal estaria realmente nessas obras pilares, certo? E aí entramos nas obras que seriam aquelas obras de bibliografia mais assim popular, né? Que já não vejo como cânone, mas eu vejo como obras que seriam importantes de termos uma certa ênfase, já que nós vamos de repente comprar alguns livros na nossa biblioteca de yoga, esses livros seriam talvez importantes. Talvez não, digo realmente os mais relevantes nesse contexto. O primeiro deles, nós temos que considerar a parte técnica, seria do Iyengar, A Luz do Yoga. Então, nesse livro, nós temos uma apresentação técnica, e Iyengar ele é bom pelo quesito técnico que ele desenvolve nos asanas. Esse livro é especificamente sobre asanas, e ele então seria uma obra de importância para nós, já dentro de não um cânone tradicional, mas diríamos de uma bibliografia de referência ou uma bibliografia importante de nós termos dentro desse contexto bibliográfico, tá? Já não mais canônico, mas sim bibliográfico. Da mesma forma, esse outro livro também dele, que é A Luz do Pranayama, Light on Pranayama, que também é do Iyengar. E eu ressalto o Iyengar porque ele era realmente muito
detalhado, né, muito técnico nas abordagens, e isso então para nós é importante. Né? Hoje, mais do que nunca, simplesmente demonstrar, né, ou você colocar e ensinar alunos a fazerem yoga com imagens, com vídeos no YouTube, ou vídeos no Instagram, ou Facebook, onde for, não é tão seguro, não é tão instrutivo. Então é necessário ter conhecimento técnico, certo? Essas duas obras do Iyengar seriam então de referência bibliográfica no quesito técnico da prática do yoga, asanas e pranayamas. Mas nós temos também, né, uma abordagem metodológica. Dentro da abordagem metodológica, eu considero que esse outro livro, que é de Srivatsa Ramaswamy, Vinyasa Yoga, como das mais importantes para se compreender a técnica e a metodologia moderna do yoga. Tanto Srivatsa como Iyengar, bem como também o Patabi Joyce, que já é da metodologia do Ashtanga Vinyasa Yoga, eles são todos discípulos de Krishnamacharya. E Krishnamacharya é, diríamos, o mestre do yoga moderno. Ele resgata a tradição canônica do yoga e traz para uma conversão mais atualizada, contextualizada no século XX. E ele fez vários discípulos, mais proeminentes certamente são Patabi Joyce, Iyengar e Srinivasa Ramaswamy. Então esse livro também eu considero realmente como muito importante para se entender a metodologia moderna do yoga. Tá bom? Como eu disse, não é cânone aqui, já é uma bibliografia de referência importante. Depois, claro, nós temos que ter uma compreensão, um conhecimento básico, pelo menos, de anatomia. Para isso tem a Anatomia do Yoga do Leslie Kaminoff, que embora não seja um livro especificamente de anatomia, né, ele não é tão aprofundado na anatomia, ele nos dá uma anatomia em relação aos asanas, então contribui para nós termos uma visão mais apropriada da aplicação prática dos asanas com conhecimento preliminar da anatomia do corpo humano. Tá? Mas claro, são referências de livros que nós temos que ter para uma consulta, para um estudo, assim diríamos, ao longo do nosso tempo de prática, tempo de atuação como profissional de yoga. Mas claro que no curso nós temos que ter também todo o embasamento técnico e muito mais profundo da anatomia, não é? Aqui é somente uma base de livros que seriam importantes de termos como uma bibliografia de referência significativa para a nossa atuação como instrutores de yoga, tá bom? Porque nós podemos citar vários outros livros que são também dessa referência a nível de fisiologia, anatomia, certo? De outras abordagens, né? Que aí você tem uma vasto compêndio, né, de literaturas e bibliografias que seriam importantes, tá bom? Então o ponto era este: trazer para vocês algumas obras que seriam de referência bibliográfica importantes e o cânone literário, como eu falei, vou ressaltar mais uma vez: Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Vedanta Sutra, Ishopanishad, Yoga Sutra, Bhakti Rasamrita Sindhu e Tattva Sandarbha. Depois o cânone secundário, o cânone do Hatha Yoga, que é Hatha Yoga Pradipika, Giranda Samhita, Shiva Samhita. E aí uma referência bibliográfica atual, moderna, que seria para a gente entender o contexto didático, metodológico da prática do yoga hoje em dia. Que seriam então esses livros: Leslie Kaminoff, Anatomia do Yoga, Srinivasa Ramaswamy, que é Vinyasa Yoga, o completo compêndio de metodologia do yoga, A Luz do Pranayama, Iyengar, e A Luz do Yoga, de Asanas, do Iyengar também, tá bem? Então isso seria assim a base. Mas como eu falei, nós temos uma bibliografia muito vasta no curso, que a gente dá como referência, aquelas que são recomendadas e aquelas que são obrigatórias, certo? Se você quer saber dessa bibliografia, entre em contato também conosco, nós disponibilizamos esse material sem nenhum problema. Deixa eu ver aqui algumas perguntas, já estamos encaminhando para o final. Temos aqui uma pergunta do Victor pelo Instagram.
Você pode repetir quando começou a parte escrita das obras? O conhecimento foi falado há 5.000 anos por Krishna, certo? Sim, no Bhagavad Gita ele foi falado há 5.000 anos, mas o que Krishna fala há 5.000 anos dentro do campo de batalha, 5.200 anos, pouco mais do que isso, é a síntese do conhecimento védico que estava sendo mantido e trazido na tradição oral. Tá? Então, sim, a escrita dentro de uma estrutura gramatical, de uma estrutura morfológica, fonológica, semântica, né? Que difere muito do que a gente tem, por exemplo, nas escritas cuneiformes, escritas dos hieróglifos, tudo isso, é o sânscrito. Então, a língua realmente avançada, moderna e mais antiga é o sânscrito. Tá? Então, nesse momento, quando passa para a forma escrita, aquele conhecimento oral, ele é composto a partir do que Krishna fala para Arjuna no Bhagavad Gita. Certo? Isso que diz o Bhagavad Gita. Mas no mesmo Bhagavad Gita, Krishna explica que ele ensinou esse mesmo conhecimento há milhões de anos para Vivasvan, o deus do sol, Surya. Aquele mesmo conhecimento, a tradição oral é trazida para a humanidade através dessa transmissão do conhecimento oral para Vivasvan, que era então o deus do sol. E aí, a partir disso, a dinastia solar passa a predominar no planeta, né, nessa dimensão do universo, e aí esse conhecimento então ele é propagado sempre dentro dessa tradição oral. Só há 5.200 anos que o Bhagavad Gita passa então esse conhecimento para uma tradição escrita, e de lá para cá vem sendo mantida também dentro dos cânones literários, né, e expandido através do conhecimento dos acharyas, dos mestres que têm ensinado esse conhecimento. Outra pergunta do Victor, pelo Instagram, já vou aqui para o Facebook. Já você tem isso escrito também? Eu estou gostando muito das referências. Sim, eu posso passar para vocês depois, tá? Inclusive você está no grupo, eu vou enviar lá para o grupo do VVY, aluno e professor do VVY, então eu passo lá para vocês essa referência toda. E eu faço um post depois pelo Instagram, com esses nomes todos para vocês terem, tá? E quem quiser, de repente, mais descrição sobre essas obras, manda uma mensagem, se for no Instagram ou pelo Facebook, manda uma mensagem para nós e nós encaminharemos esse pedido para vocês, tá bom? Perfeito. Vamos ver aqui no Facebook, perguntas. A Adelaide tinha perguntado sobre como conseguir os livros, vou passar para vocês depois, tá? Jane Magaldi, aqui pelo Facebook, gostei da minha pequena participação como aluna em um curso no Rio de Janeiro. Ah, sim, você esteve conosco no início de 2017, eu creio, né? Muito legal. Ok, a Cláudia colocando para escrever. Vou passar depois para o grupo de vocês. Quem não sabe ainda, nós temos um canal, né? Esse canal é público, é aberto, do VVY School no Telegram. E lá nós passamos informações ou conteúdo exclusivo, tá? Se você não faz parte ainda, pode fazer pelo Instagram, aliás, pelo Telegram do VVY School. Tá? Só basta procurar lá, @VVY School no Telegram e entrar no grupo. Mas também temos um grupo fechado, que aí no caso é uma lista um canal, né, somente para os professores da turma de 2019, no qual a Cláudia está fazendo parte. Eu passo também para vocês depois por lá, tá bom? Então acho que é isso. Não tenho mais. Quer dizer, eu tenho, mas não quero mais tomar o tempo de vocês. Se não tiverem nenhuma dúvida, eu já agradeço a presença de vocês. E ressalto, hoje, às 19h45, teremos a abertura, o Open Course do VVY School 2020. Será pelo YouTube, no nosso canal VVY School no YouTube. Então, esteja lá conosco hoje, nós faremos a apresentação das propostas do VVY em 2020, traremos algumas atualizações, novidades que foram implantadas no VVY para 2020, também as inovações que nós fizemos e as perspectivas profissionais do yoga
a nível de Brasil e mundo. Tá? Então nós vamos falar sobre isso, terão apresentações, isso, claro, se o YouTube contribuir, né, porque ele tem não contribuído muito, a conexão às vezes tem algum problema e acaba dando alguma interferência, mas estaremos lá. O link já está lá disponível. Se você chegar até o nosso perfil, nosso canal no YouTube, você vai encontrar ali já agendado para hoje, 19h45, esta live, onde teremos então essa apresentação e o lançamento. Né? Na verdade é um evento Open Course, tá bom? Nós fazíamos, ou sempre fizemos ele presencialmente, mas esse ano está sendo 100% online. Apenas o Open Course, não é o VVY, a formação que é online. Às vezes surge essa dúvida, essa dificuldade. Conhecimento é essencial, sem dúvida alguma. Conhecimento é a base, né? Conhecimento é a base, isso já dizia o nosso mestre Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Conhecimento é a base. Pureza é a força. O ensino é o princípio. E outra coisa ainda, agora me esqueci o quarto princípio. Pureza é a força. Fugiu agora. Mas tá bom. Agradeço a presença de vocês. Depois esse vídeo que está sendo gravado pelo Facebook, e também estamos aqui ao vivo no Instagram. Estamos gravando também o áudio, isso vai ser colocado depois no canal também do YouTube, VVY School. Agradeço muito a presença de vocês, muito pelas perguntas que foram enviadas, e espero vocês então hoje à noite, às 19h45, no YouTube, VVY School, para o evento Open Course VVY 2020. Uma ótima tarde para vocês, muito obrigado pela presença, Namaskar. Encerrando aqui no Instagram primeiro. Ótimo. Facebook, muito obrigado a vocês que estiveram presentes conosco, Adelaide, Cláudia, a Jane, e mais algumas pessoas que não estou conseguindo ver agora. Aguardo vocês então à noite lá no YouTube para participarmos juntos. Lília, Namaskar, Lília, muito bom que você está aqui também. Muito obrigado pela presença. Nos vemos mais tarde e qualquer coisa entre em contato conosco, se estiver aqui pelas redes sociais, aí diretamente no direct, tá bom? Fiquem em paz, saúde e serenidade. Até mais tarde. Namaskar.